Começa agora mais um Sintra em Foco na Rádio Sintonizad. Eu sou Maíra Streit e tenho como convidado hoje Walter Januário, atual presidente da Junta de Freguesia de Algueirão e Mem Martins, recandidato pelo PS nas eleições do próximo dia 26 de setembro. Bom dia, senhor Walter, obrigada por ter vindo hoje conversar conosco, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Eu vejo que o senhor está aí numa transição, está se locomovendo ainda em campanha, né? Nós estamos na última semana de campanha, estamos na reta final, se assim podemos dizer, e hoje a ação de campanha começou às 7 da manhã na estação da Tapada das Mercês, com a distribuição de flyers com as nossas propostas, e agora vamos naturalmente seguir com o nosso plano de e, portanto, estamos-nos a deslocar para outro sítio para fazer uma nova distribuição de flyers. Uhum. Só queria E deixar no claro percurso... aqui que o senhor não está conduzindo, não é uma Não, condução perigosa. não, não, obrigado. Não, eu estou a ser o pendura. Só para, né, tirar essa dúvida das pessoas. Exatamente, e fez muito bem. Bom, então, embora o senhor seja uma pessoa já bastante conhecida aqui do nosso público, vou seguir o padrão ao longo da semana, pedir que o senhor se apresente, além de presidente da junta, falasse um pouco sobre a sua trajetória, o que fazia antes de assumir esse cargo, por que decidiu ingressar na política, tudo isso. Bom, portanto, o meu nome, como já sabem, o meu nome é Walter Januário, tenho 44 anos, iniciei a minha atividade no associativismo, essencialmente no associativismo da faculdade, e entretanto a questão política despertou desde muito cedo. E resolvi saber se o Partido Socialista tinha ou não secção em Mem Martins, e a partir daí tornei-me militante, desde 97 que sou militante do Partido Socialista, e desde mais ou menos dessa data que também sou membro da Assembleia de Freguesia, e depois numa fase posterior, em 2001, 2005, sou também deputado municipal. Antes de ser presidente de junta, eu trabalhei numa empresa, trabalhei e trabalho, ainda que tenha o contrato suspenso, numa empresa de recursos humanos do grupo Espírito Santo, e em 2013 resolvi abraçar este projeto de trabalhar em prol da comunidade. Era uma coisa que eu já pensava em algum tempo, era uma coisa que eu considerava e era um desejo meu fazê-lo. Eu sempre disse, ou sempre considerei que um dia eu iria ter, ou quereria ter um papel mais interventivo junto da comunidade onde eu resido. Tive a oportunidade de ser candidato em 2013 e em 2013 também acabei por ser presidente de junta. Uhum. Isto muito resumidamente foi assim. Sim. Bom, então o senhor está à frente, né, de uma das maiores e mais populosas freguesias do país. Eu queria saber o que isso representa na prática, quais são os maiores desafios de assumir esse compromisso? O maior desafio é conseguir desenvolver um trabalho que seja, de certa forma, transversal a toda a comunidade, uma comunidade que não deixa de ser heterogénea, porque nós temos uma malha urbana ou densamente povoada na zona de Mem Martins e do Algueirão, e depois de Mercês também, e depois temos uma outra malha, não urbana, não tão densificada, como por exemplo Xiligás, Baratã, Casal da Mata, Coutinho Afonso, e portanto o nosso desafio é, numa primeira instância, conseguir fazer medidas e ações e atividades que possam ser transversais a toda esta população. Uhum.
Como o senhor falou, que é marcada pela diversidade, né? Então, achar um ponto Sim, em comum em termos das necessidades, das reivindicações é algo difícil, né? Porque cada é, grupo tem uma especificidade. exatamente, Uhum, exatamente. E são necessidades diferentes. Não quer dizer que sejam mais urgentes ou menos urgentes, são necessidades diferentes. uhum. Sim. E terminada agora a sua gestão, o senhor conseguiria fazer uma análise, uma espécie de autocrítica em relação ao que pode ser melhorado, o que não funcionou tão bem, que pode ser reavaliado nessa próxima fase? Sim, sabe que habitualmente eu costumo fazer com regularidade uma autocrítica ao meu trabalho. Só assim nós podemos verificar o que correu bem e o que também correu menos bem e o que nós podemos melhorar no futuro. Eu parto sempre do pressuposto que há sempre qualquer coisa que pode ser melhorado. Há sempre algum aspecto que não foi tão desenvolvido e que necessariamente se calhar merecia um outro cuidado e que nós deveríamos ou que nós deveríamos ter tido atenção. Eu posso dizer que do ponto de vista global que me sinto satisfeito ou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido por mim e pelo executivo que hoje está na Junta. Naturalmente que seria erróneo dizer, até porque eu não penso assim, que tudo fizemos. Não. Houve de facto muito trabalho por realizar, mas eu também tenho consciência de uma coisa. No dia em que deixar de ser presidente de junta, e por muito que faça, o trabalho continuará sempre a existir e as necessidades continuarão sempre a existir. E, portanto, do ponto de vista da realização e daquilo que nos propusemos há 4 anos atrás, eu sinto necessariamente uma realização e uma concretização. Uhum. Nós apostámos muito na questão da requalificação do espaço público e temos-lo feito no passado e hoje. Tivemos durante este mandato uma situação particular, que foi a questão da pandemia do Covid, eh, que nos, eh, que nos levou a ter que criar outro tipo de programas sociais vocacionados para as pessoas, porque com a pandemia e com o confinamento obrigatório que fomos obrigados em 2020, Muita coisa houve teve que muita ser gente. repensada de forma rápida e urgente, né, para atender essas Exatamente. necessidades, né? E muita coisa nós tivemos que dar resposta. Por exemplo, pessoas que não podiam ir ao supermercado e nós as substituímos nessa tarefa. Ou, por exemplo, pessoas doentes que consumiam ou utilizavam medicamentos hospitalares, éramos nós que os substituímos essas pessoas na sua ida ao hospital para receber esses medicamentos. Portanto, e houve pessoas, por exemplo, que nos ligavam apenas por ligar. E essa chamada era extremamente importante, porque se alguém estava a ligar para a junta e apenas para conversar, significava que ela precisava de atenção. E Uhum. essa pessoa, esta necessidade desta pessoa, nós não a podíamos negar, também tínhamos que, de certa forma, satisfazer. E a pandemia trouxe-nos aqui uma mudança do paradigma, uma necessidade de olharmos para o lado, uma necessidade de nos preocuparmos com o vizinho, uma necessidade de termos atenção aos nossos amigos. Uhum. E foi isso que nós também, de uma forma rápida, procurámos fazer logo que o confinamento obrigatório foi instaurado e, sobretudo, a partir do momento em que nós sentimos que estávamos a viver uma verdadeira pandemia. E Uhum. nós tivemos que dar a resposta. O número de apoios alimentares, o número de pedidos cresceu e nós tivemos que necessariamente também dar resposta a essa necessidade. E conseguimos, e ainda hoje o temos feito,
conseguimos aumentar o número de apoios que damos, quer em medicamentos, quer em alimentos. E, Uhum. portanto, esta pandemia que chegou a meio do mandato vem, perdão, vem-nos ensinar muita coisa, mas veio, sobretudo, a obrigar-nos a agir, porque as pessoas precisavam da nossa ajuda, do nosso conforto, e nós tivemos de estar lá para eles. Uhum. E aflorou em muitos esse senso de coletividade, né? Essa necessidade de olhar para o outro e de perceber a nossa função, nosso papel no todo. Eu vou aproveitar isso que o senhor falou de pessoas que ligavam para a junta, né, para falar sobre o que precisavam, porque um dos assuntos muito falados aqui, dos mais falados aqui nas entrevistas com os candidatos, tem a ver com a participação popular, né? A necessidade de criar uma comunicação direta com a comunidade, para ouvir essas reivindicações, para que elas sejam atendidas da melhor forma possível. O senhor pensa em aperfeiçoar essa questão, criar novos mecanismos para que as pessoas possam participar cada vez mais das decisões no dia a dia? Sim, claro que sim. Qualquer político tem o desejo e o interesse de as suas ações estarem balizadas na opinião popular. Não fará sentido, e por exemplo, dando um exemplo meramente hipotético, por exemplo, a Junta de Freguesia gastar um valor avultado numa obra, quando depois essa obra não faz sentido. Uma coisa extremamente absurda. Não faz sentido nós criarmos uma estância de ski aqui em Sintra quando não neva, não é? Portanto, e isto significa que um Tem que ter um político. planeamento conjunto, né, com as pessoas, as Exatamente, maiores interessadas nessa obra. exatamente. Um político tem que perceber quais são as necessidades das pessoas, mas mesmo quando percebe, tem que as ouvir, porque as pessoas acrescentam sempre alguma coisa àquilo que nós estamos a pensar, porque são elas que estão a sentir a dificuldade, são elas que estão a sentir a necessidade e naturalmente elas já pensaram como a tentar resolver. E, portanto, nada melhor do que convocar, entre comas, a comunidade para também se responsabilizar na resposta e naquilo que se pretende. É extremamente importante. Uhum. Outro tema recorrente aqui, mas que não dá para deixar de lado, é a questão da imigração, né? Que tipo de medidas o senhor pode apresentar para melhorar a integração dos estrangeiros, o acesso aos serviços, né? Porque existem muitas dificuldades, não só com o idioma, mas com o entendimento da legislação, direitos e deveres, e o poder público pode e deve facilitar esse caminho, né? O que que o senhor pensa a respeito disso? Bom, eu penso que a comunidade islâmica, nesse ponto, faz um excelente trabalho e nós, naturalmente, que não nos pretendemos substituir à comunidade islâmica, não é esse o propósito. Nós estamos aqui para ajudar a comunidade naquilo que considerem importante. Sobretudo, por exemplo, nas questões sociais e no trabalho que deve ser feito junto das instituições de cariz social. Agora, no apoio ao imigrante, o imigrante recém-chegado, aquele que precisa ter o número de contribuinte, que tem que ter o visto do CEF, tem que fazer marcação, enfim, existem outras instituições que estarão muito mais habilitadas a ajudar o imigrante do que necessariamente a junta de freguesia. De qualquer das formas, nós também procuramos agilizar as coisas, nomeadamente com a questão do título do atestado de residência, procuramos, evidentemente, que as informações sejam as mais corretas possíveis, mas também, por exemplo, não estamos com o pedido de atestado mais do que um dia, mais do que um dia. Ou seja, no dia a seguir, na pior das hipóteses, no dia a seguir, recebe o atestado. Nós poderemos, juntamente com a comunidade islâmica, realizar um conjunto de atividades que visa, por exemplo,
fóruns de sensibilização dos imigrantes, que eles sejam conhecedores dos seus direitos, que eles percebam também os seus deveres, naturalmente, mas sobretudo que conheçam os seus direitos.